Queria convidar você a abrir a tua Bíblia aí lá no livro de Efésios. Nós estamos, durante esse mês, estudando o livro de Efésios, e nós estamos tendo momentos preciosos diante da palavra de Deus, mensagens sendo pregadas a respeito de algo tão precioso que os ensinamentos desse livro traz para nós. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Primeiro eu quero que os irmãos abram lá no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9, e depois nós vamos para o capítulo 3. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora vai lá para o capítulo 3. Capítulo 3 diz, e por esta razão eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor dos gentios. Vamos lá para o versículo 5 agora. Diz assim, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros, com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 14 agora. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra, e oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra e fale aos nossos corações de uma forma muito, muito especial. Meus irmãos, essa carta de Paulo à igreja de Éfeso tem um objetivo muito claro para a vida daquela igreja, que é mostrar que o Evangelho é o poder de Deus, através de Cristo Jesus, capaz de salvar as pessoas. Essa carta ela fala a respeito de um Espírito que revelou a palavra por meio de apóstolos e profetas, e que essa palavra fora revelada àquela geração de uma forma muito especial, e todos aqueles que creram na palavra de Cristo Jesus anunciada, as pessoas, aqueles que criam, recebiam uma marca do Espírito Santo de Deus. E Paulo, quando ele escreve aos membros daquela igreja, ele começa a falar com aqueles que eram recém-convertidos naquele lugar, que tinham ouvido falar a respeito do Evangelho, que tinham recebido a mensagem da salvação, que através do sacrifício de Cristo Jesus, eles poderiam ter a sua vida totalmente transformada. E de repente Paulo começa a escrever para aquela igreja, e ele começa a trazer algumas convicções dentro do coração dele. Ele começa a trazer para aquela igreja algumas convicções desde a sua própria vida e o ministério que ele estava exercendo. É muito interessante que quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo, ele se apresenta em diversas vezes como Paulo, escravo de Jesus Cristo. E quando eu vejo um texto como a carta de Efésios e todas as outras epístolas que existem ali escritas por Paulo, nós vemos um temor e um sentimento de gratidão muito grande, porque um dia Jesus Cristo o alcançou através da sua graça, e ele começou a ter a sua vida transformada com a presença do Espírito Santo, e eles começaram
a experimentar isso de uma forma muito profunda. E Paulo começa a escrever para aqueles que também tinham tido uma experiência como ele, para os gentios que estavam ali na igreja de Éfeso, e ele começa a escrever a respeito disso. Em Efésios 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Paulo, ele tinha convicção em seu coração de que Deus era o Todo-Poderoso, que através do poder de Cristo e através da morte e ressurreição de Cristo, ele poderia fazer aquilo que estava fazendo, tirando homens, tirando pessoas que estavam caminhando para o inferno e trazendo para a vida. Por isso, Efésios 1, versículos 20 e 21 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Paulo, ele tinha convicção dentro do coração dele que a obra de salvação era única e exclusivamente vindo da parte de Deus. A salvação não se baseava através de religiosidade, de ritos, nem no conhecimento de doutrinas, mas única e exclusivamente vindo através da graça de Deus. E aí lá quando nós lemos Efésios 2, 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E quando Paulo começa a falar a respeito dessa graça, dessa maravilhosa graça, que alcançou tanto os judeus quanto os gentios, eles começam a mostrar que os gentios, aqueles que não faziam parte do judaísmo, eles foram adotados como filhos através do amor de Deus. E o texto de Efésios 2, 19 a 22 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, e ele cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem moradas de Deus, pelo Espírito Santo desse Deus. E quando nós chegamos no capítulo 3 do livro de Efésios, Paulo ele começa a trazer um tratado, que nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais. Ele começa a trazer um projeto de Deus para a vida das pessoas, e um grande projeto que não inclui somente aquela geração, como Paulo estava se referindo naquela época, mas isso faz com que eu e você, nós tomemos parte desse projeto de Deus tão grandioso, que fez com que Deus nos alcançasse, para que eu e você, nós pudéssemos também, através dessa experiência, alcançar outras pessoas. Alcançar como? Com o mesmo amor a qual Deus tem nos alcançado. Através do mesmo amor que Deus tem nos alcançado. Por isso que a primeira coisa que eu queria abordar com vocês, está lá no versículo 5 e 6, é que todos nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela graça de Deus. E o texto diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Esse é o texto que está dizendo que eu e você, nós temos a oportunidade de termos um encontro com o mesmo Cristo Jesus, que alcançou o coração do apóstolo Paulo. Por isso que quando ele traz ali a respeito dos gentios, ele começa a mostrar que o amor de Deus não estava única e exclusivamente ali naquele povo, mas Deus, por seu grande amor, dá a oportunidade para que outras pessoas que não faziam parte daquele lugar ou daquela religião pudessem ter um encontro
um encontro de amor com esse Deus. E isso aconteceu justamente porque Deus tinha um projeto tão especial que fez com que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de estarmos lembrando desse texto. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus o alcançou para que nós pudéssemos ser livrados do castigo eterno e da morte. Por isso João 6,47 diz: asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. E ainda João 1, de 11 a 13 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade de Deus e nem da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quanto texto, né? Tudo isso, meus irmãos, sabe para quê? Para mostrar que esse Deus, que é o Senhor da história, ele teve um projeto de salvação para a vida do apóstolo Paulo, que experimentou relacionamento com Deus, mas ele também nos dá essa oportunidade de nós experimentarmos um relacionamento diferente com Cristo. Quando nós vemos os testemunhos públicos que nós vimos hoje aqui dos batismos, nós vemos aquelas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, e por isso eu estou publicamente diante da igreja, mostrando que esse Jesus transformou a minha vida. Esse Jesus teve uma mudança, ele fez um marco na minha história. E esse marco era que nós estávamos caminhando para aquilo que era a perdição, e Cristo vem com o teu amor, e ele resgata totalmente os planos de Deus para a nossa vida. E o livro de Efésios traz esse momento como uma marca, como um selo. E um selo assim era como se nós tivéssemos sido marcados com ferro quente, que Deus sabe, e que o mundo visível e invisível sabe, que nós somos propriedades do Senhor Jesus. Por isso, todos nós que aqui estamos nessa noite, precisamos entender a necessidade e a urgência que temos de entregar a nossa vida a Cristo. Quando eu falo de entregar a nossa vida a Cristo, eu estou falando a respeito de nós permitirmos que Deus tome conta da nossa vida, de nós reconhecermos que sozinho a nossa caminhada quase que ela se torna insuportável, porque o fardo é pesado demais. E para isso nós temos que confessar que Jesus Cristo, ele possa dirigir a nossa vida. E nós estamos reconhecendo a soberania e o poder desse Deus no controle da história e da nossa vida. E nós temos a oportunidade de pedir para que Cristo entre no nosso coração. E aí a gente começa a viver e a experimentar uma paz que normalmente nós não conseguimos. Você que está aqui nessa noite e já entregou a sua vida a Cristo, você tem a oportunidade de agradecer a Deus por tão grande amor. Você que aqui está, que ainda não teve a oportunidade de entregar a tua vida a Cristo, talvez Deus tenha trazido você nesta noite até esse lugar, para que você assim o fizesse. E mais adiante na mensagem você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque eu não tenho dúvida de que é o melhor e o mais perfeito plano e vontade de Deus para a sua vida. Por isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele nos ama de tal forma que ele nos alcança. E quando ele nos alcança com o seu amor, ele começa a fazer com que a gente comece a experimentar uma nova fase na nossa vida, que é a fase de nós testemunharmos das coisas que esse Deus tem feito. E nós temos a oportunidade de, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, testemunhar que esse Deus, ele está controlando toda a nossa história. E essa nova fase é o reconhecimento de que nós começamos a fazer parte de um exército chamado Exército de Cristo.
o exército, que o general é Cristo. E isso significa que nós não vamos mais enfrentar as batalhas de todos os dias sozinhos, mas nós vamos estar usando as estratégias desse Deus para os detalhes da nossa história. Independente da situação que nós vivemos, independente da nossa posição social, independente do momento profissional que nós estamos vivendo, esse é o Deus que pode nos conduzir a vitórias. Precisamos aprender em todo o tempo, seguir as estratégias de Cristo, em todos os momentos da nossa caminhada. E o apóstolo Paulo, ele começa a trazer nesses textos que nós lemos, que quando nós entendemos que fazemos parte desse exército, ele apresenta isso como um privilégio dado a ele. E esse mesmo privilégio dado a ele é o mesmo privilégio dado a mim e a você, porque nós estamos fazendo parte de um plano sobrenatural de Deus na história em que vivemos. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de Cristo Jesus, através da nossa vida, agir para que o reino eterno de Cristo seja estabelecido na vida das pessoas. E aqueles que estão vivendo com o coração angustiado, tenham a oportunidade de experimentar paz. Aqueles que estão vivendo sem esperança, têm a oportunidade de nutrir no coração e ter a convicção de que Jesus Cristo é a esperança para toda e qualquer situação. Por isso que quando nós falamos em entregar a vida a Cristo, é permitir que esse Deus tome conta da nossa história. Agora, Ele não somente nos alcança, mas Ele nos prepara para que a gente possa alcançar outras pessoas. Depois de alcançados, Deus começa a nos preparar. Efésios capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, eu sou o menorzinho, eu me sinto o menor dos menores, talvez aquele que é o improvável, mas com uma certeza dentro do coração de que ele havia sido escolhido por Deus, na geração dele, para fazer a diferença. E outra coisa que chama a atenção é que ele tinha convicção de que o poder vinha de Deus que o havia escolhido. Meus irmãos, nas batalhas que você tem enfrentado no seu dia a dia, às vezes vem esse sentimento de ser o menor dos menores. Você já teve esse sentimento dentro do teu coração? Sentimento às vezes de incapacidade, sentimento às vezes de não entender, às vezes, quando nós falamos de um projeto de Deus. Esse sentimento, ele é substituído pelo poder de Deus quando nós compreendemos que esse Deus, o general da batalha, nos escolheu para fazermos parte daquilo que Deus tem planejado para este mundo. E, de repente, nós vamos nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo fez. E lá em Romanos 8:37 diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, isso está falando de vitória. Isso está falando de nós não termos chegados ainda ao fim, mas já saber que a vitória está garantida, para a glória daquele que nos salvou. Ele tinha essa convicção de que a salvação não era baseada em atitudes, mas essa base vinha no amor incondicional de Deus pela vida daqueles que Ele ama. E esse mesmo amor, hoje ele é demonstrado a mim e a você. E Ele é quem nos capacita, nos prepara, para que a gente não só entenda esse amor, mas nós nos tornemos
anunciadores dessa graça e desse projeto de Deus. Quando eu leio esse texto dizendo que Paulo se sentia como o menor dos menores, eu vejo Paulo quase que se colocando como um improvável na presença de Deus. Sabe quais são os improváveis, meus irmãos? Aquelas pessoas que às vezes com os olhos humanos nós não damos créditos. Mas quando nós vemos Deus agindo através de pessoas que às vezes nós não imaginávamos. Talvez você que está aqui hoje é um desses improváveis de Deus. Que aos olhos talvez humanos você não se sente capaz, mas esse Espírito Santo de Deus pode fazer com que dentro do exército do Senhor, a sua vida seja marcada e feito marcas na vida de outras pessoas nessa geração. Paulo ele começa a falar a respeito dessa carta, e ele começa a falar a respeito de coisas espirituais. E ele começa a mostrar que a ação que Cristo Jesus fez e o sacrifício de Cristo muda o futuro das pessoas e muda a eternidade. Por isso eu digo com toda a convicção que Deus não só me alcançou e alcançou você para demonstrar o amor dele a nós, mas que nós pudéssemos anunciar esse amor e essa transformação que Cristo dá para as outras pessoas. Por isso, Deus deseja nos preparar todos os dias. Em todos os detalhes que nós passamos na nossa vida, Deus, através do seu Espírito Santo, Ele está nos preparando para esses momentos. Por isso que o projeto de Deus para a sua vida é que a gente aprenda que Deus todos os dias está nos preparando para que a gente multiplique o amor do Senhor na nossa vida. Por isso, primeiro Ele nos alcança, depois Ele nos prepara. Ele nos prepara. E aí eu me lembro de um momento quando eu já havia tido um encontro com Cristo na minha juventude, um jovem que começou a descobrir aquilo que era Cristo, ter sede da palavra, sede da oração, e de repente eu comecei a experimentar um momento de insatisfação espiritual dentro da minha vida. Eu começava a olhar para as pessoas, eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar com as pessoas. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu cheguei na igreja e eu fiquei quase 2 anos só observando as pessoas. Alguns chegavam para mim e falavam assim: Renato, você fala? E uma coisa eu tenho experimentado na minha vida, que Cristo, Ele muda até a nossa personalidade, gente. Quando o amor de Deus, Ele vem sobre nós. E eu me lembro que num daqueles momentos, eu orava ao Senhor e eu estava muito satisfeito com a minha vida espiritual. Eu estava muito insatisfeito e eu me lembro que num dia de oração, ajoelhado, diante da presença de Deus, eu comecei a dizer: Deus, eu quero mais, Deus. Eu estava insatisfeito com a minha vida e eu não aceitava o meu estado como eu estava vivendo. E foi num momento de grande crise pessoal com Deus, que o Senhor se revela a mim com um amor tão grande. E depois eu pude entender que naquele momento de dificuldade e crise, Deus estava me preparando para que o chamado a qual Ele estava me colocando pudesse ter raízes em Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque independente da situação e do momento em que você está vivendo, Deus deseja usar a sua vida nesta geração. Deus deseja usar a sua história onde Deus tem colocado você. Talvez você esteja ouvindo dizendo: pastor, você não sabe da minha vida. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho plena convicção, de que o mesmo amor de Deus que alcançou Paulo, tem alcançado a tua vida, para que você possa testemunhar para a glória de Deus, para a presença de Deus. Por isso que nós vamos chegar ao último momento, quando nós começamos a olhar para a nossa vida e saber que Deus sim tem planos e projetos especiais para nós. E aí nós vamos chegar lá nos versículos 16 e 19, de que nós somos alcançados por Deus para multiplicar e multiplicar esse amor. Versículo 16 diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura
o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer mais de Deus, conhecer um Deus do impossível na prática da nossa vida, não apenas de ouvir falar, ser cheios da plenitude de um Deus, para que a gente possa transbordar esse amor. Sabe o que começa a acontecer na nossa vida? Quando o amor de Deus começa a transbordar através de nós, as nossas atitudes são mudadas e nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a trazer o sobrenatural de Deus na nossa realidade. E eu começo a olhar a minha história com a perspectiva de Deus, e não simplesmente com as barreiras que às vezes os meus olhos humanos começam a enxergar. E muito mais do que isso, as nossas decisões e escolhas não precisam mais acontecer do nosso próprio jeito, mas ela vai acontecer do jeito de Deus e para a glória de Deus. E de repente nós chegamos num momento em que cada um de nós, sempre quando sondamos o nosso coração, nós temos algo a recomeçar dentro da nossa vida. Nós temos algo a recomeçar dentro da nossa história. Numa conversa com o pastor Prandini há poucos dias atrás, ele falou assim para mim: Renato, eu estou numa situação em que eu já vivi mais do que os dias que me restam. E ele falou aquilo com uma profundidade tão grande. Ele falou assim: eu já vivi tanto que os anos que me restam ainda são poucos, mas eu quero viver esses anos que me restam para que mais pessoas conheçam o mesmo Deus que restaurou a minha vida. Pastor Prandini não tinha ideia do quanto ele estava falando ao meu coração, do quanto Deus usou aquela frase para falar ao meu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez já viveu boa parte da tua vida, talvez você já tenha passado da curva dos 50, talvez você esteja iniciando a tua caminhada, mas uma coisa eu posso dizer com toda convicção: o restante dos dias que ainda lhe faltam, você tem a oportunidade de experimentar o mover sobrenatural de Deus a cada minuto da tua história. E de repente você não vai mais olhar para aquilo que passou, mas tem a oportunidade de olhar para aquilo que está diante de você e começar a viver do jeito de Deus, para a glória de Deus, sem se preocupar com aquilo que as pessoas que estão do lado vão achar, mas com a convicção de que esse Deus escolheu a sua vida para transformar e impactar esta geração. Quando o amor de Deus vem sobre nós, não tem como nós ficarmos com isso só para a gente. Meus irmãos, eu fiz bariátrica e os irmãos sabem que eu preciso fazer exercício físico. E eu tenho uma dificuldade muito grande disso. E eu tenho agradecido a Deus nos últimos meses, que Deus me deu uma estratégia para que eu faça exercício físico. Eu estou fazendo taekwondo, que é uma arte marcial. Vocês imaginaram eu com um kimono, tem outro nome aquilo, com uma faixinha branca, com crianças de 8 anos ao meu redor. Mas sabe de uma coisa? Deus me levou para aquele lugar. Quem mais que faz aí? Deus me levou para aquele lugar, sabe para quê? Para me ensinar disciplina pessoal. E sabe o que está acontecendo? Os irmãos que estão ali naquele lugar já estão tão impressionados com aquilo que Deus está fazendo, que aquela academia, pastor, eles estão já planejando para começar um pequeno grupo ali dentro daquele lugar. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque o amor de Deus que os alcançou não pode ficar somente para eles. Cadê o Coique? Onde está o Coique? Olha ali, ó. O Coique está ali, ó. Levanta o braço, dá um tchauzinho, pessoal, te ver. Lilian e Coique estavam me falando a respeito de começar um pequeno grupo ali dentro daquela academia. E não tem um dia sequer que eu chegue naquele lugar, que ele testemunhe que aquele lugar é para a glória de Deus. Isso é multiplicar o amor que tem alcançado a vida deles. Isso é multiplicar o amor com que
tem nos alcançado para que o reino de Deus experimente isso de uma forma muito especial. E aí nós vamos lá para Efésios 2, 6 e 7, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É disso que está falando, testemunhar dessa graça, anunciar que aquele Cristo que me alcançou pode usar a minha vida para alcançar outros. E Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês, falando de vocês, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. E não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Sabe o que esse texto está dizendo? É que a graça de Cristo Jesus nos tornou pessoas especiais para bendizer o nome do Senhor. E eu e você temos a oportunidade de experimentarmos isso em nossa vida. Queria que você baixasse a tua cabeça um pouquinho. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração. Quando eu vejo Paulo se expressando com gratidão no coração, por ele ser o portador de uma mensagem que o alcançou, eu vejo em Paulo um coração grato. Talvez você chegou aqui nessa tarde, nesse final de tarde, nesse início de noite, porque o Senhor tem um plano e um projeto especial que você ainda não tomou parte disso. E você ouviu eu falar tanto a respeito de graça, de amor, que através do sacrifício de Cristo Jesus Ele nos alcança. E talvez o Espírito Santo de Deus, desde o momento que você entrou, está dizendo o seguinte: olha, eu quero isso para a minha vida, porque da forma como eu tenho caminhado, eu não tenho conseguido sentir alegria dentro do meu coração. E de repente nós nos encontramos num momento em que o Espírito Santo de Deus está dando a oportunidade de você reescrever a sua história, ou o fim da tua história, mas o início de tudo para a glória de Deus. Talvez o teu coração esteja buscando tantas coisas e o vazio muito grande às vezes começa a envolver a tua alma, e talvez o entrar aqui foi quase que um grito de socorro, porque o teu coração já não tem experimentado a esperança de Cristo. Uma coisa eu sei, que Deus, Ele ama você com um amor tão especial, e Ele trouxe você aqui nessa noite para que a sua vida fosse transformada por esse amor. Talvez hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo que precisa colocar a marca da promessa de Deus dentro do teu coração. Lá no início da mensagem eu disse que você teria a oportunidade de fazer um pacto com Deus, de entregar a tua vida ao Senhor. E eu queria que enquanto a igreja estivesse de olhos fechados, cabeça baixa, orando, se você é essa pessoa que Deus trouxe aqui nesta noite,
E o Espírito Santo está dizendo para você assim: olha, você precisa entregar a sua vida para Cristo Jesus. Eu queria que você não ignorasse isso. Eu queria que você não ignorasse. Mas se você é essa pessoa, eu queria que você repetisse uma oração comigo, do fundo do teu coração. E a oração diz assim: Senhor Jesus, repita aí na tua mente. Hoje, neste momento, eu o convido para entrar no meu coração. Eu reconheço que do meu jeito não está dando certo, mas eu quero viver do seu jeito. Por isso eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e eu me arrependo, e eu quero mudar de vida, e eu preciso que o Senhor mude a minha história, em nome de Jesus. Eu vou pedir para acender as luzes, por favor. Enquanto a igreja ora, se você repetiu essa oração comigo, e você tem entendido que Deus o trouxe nesta noite para que você pudesse ter um compromisso com o Senhor, eu queria que você erguesse uma das suas mãos. Levanta a mão onde você está. Acende a luz, por favor. Levanta a tua mão que eu quero orar com você e eu quero conhecer você. Amém. Deus abençoe ali no canto. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, amém, já te vi aqui na frente, a gente não pode permitir que essa oportunidade passe. Mas nós estamos diante de uma oportunidade de dizer: Senhor, do meu jeito não dá mais. Mais alguém que o Espírito Santo está falando? Levanta uma das suas mãos para que eu possa te ver. Amém, já te vi. Amém, já te vi aí atrás. Meus queridos, nós estamos diante de um momento onde Deus está falando conosco. Já te vi aí atrás. E esse é um momento de gratidão nos nossos corações, porque esse é o momento em que Deus vai mudar o caminho da nossa história. Eu queria que todos se colocassem de pé nesse momento. Mas eu queria que a igreja continuasse em oração. E nós vamos começar a cantar e adorar o Senhor através de uma música. E eu queria que enquanto nós estivéssemos cantando, você que tem entendido aí, você que ergueu a mão, você que tem entendido que o toque do Espírito Santo de Deus é para você nessa noite, e você repetiu a oração comigo, eu queria desafiar você, convidar você a vir aqui à frente, que eu quero dar um abraço em você. E nós vamos juntos aqui com os pastores orar, com um coração grato por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus fez. E com esse gesto você vai estar dizendo: Deus, olha, obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de ser alcançado pela esperança que o Senhor tem trazido na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então saia do teu lugar enquanto nós cantamos, vem aqui para frente que eu quero dar um abraço em você. Vai ter pessoas aqui que vão orar por você. Vem aqui para frente. Amém. Vem aqui para frente. Amém. Duas jovens chegando aqui. Entendendo que o Senhor tem falado com você, não ignore esse momento, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Me traz à tona, Espírito.
Mais alguém que fez a oração e está entendendo neste momento o toque do Espírito Santo do Senhor? Se tiver, vem aqui para frente. E com esse gesto você vai estar dizendo: Deus, eu estou entendendo que a minha história vai mudar a partir de hoje. Se você fez a oração, ou se você tem entendido esse toque, saia do teu lugar e venha para cá. Nós vamos cantar mais um pouquinho, dando essa oportunidade a você. Igreja, adore ao Senhor, igreja. Como é precioso a gente entender que Deus nos escolhe e nos dá a oportunidade. Igreja de Cristo que está aqui, agora eu estou falando com aqueles que foram alcançados com esse amor de Deus. Deus está preparando você todos os dias para que você multiplique o amor desse Deus na autoridade de Cristo Jesus, e mais pessoas sejam alcançadas com o amor que alcançou você. Por isso eu queria que neste momento você pudesse, você que entende e concorda com isso, levantasse sua mão assim para a gente orar agora. Você vai estar dizendo: Deus, eu entendo que eu fui alcançado e estou sendo desafiado a alcançar mais. E com esse gesto nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por Ele ter feito isso em nós, e pedir para que Ele nos use de uma forma especial nesta geração, e que mais vidas e vidas possam ser transformados através da nossa história, para a glória de Deus. Deus, a tua igreja, o teu povo, Pai, está aqui com as mãos elevadas ao céu, Deus, reconhecendo, Deus, com gratidão no coração, que o Senhor os alcançou, Pai. Por isso, Deus, leve-os, Deus, a um momento, ó Deus, cada vez mais profundo com o Senhor, Pai. E faça, Deus, com que a vida de cada um deles sejam usadas poderosamente para testemunhar do teu amor, Pai. Deus, use cada um aqui em seus PGMs, ó Deus, onde o Senhor os tem colocado, Senhor. E que eles possam, ó Deus, experimentar a tua graça e anunciar, Deus, a transformação que o Senhor traz para a glória do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, visita, Deus, o coração do teu povo em todo o tempo, e que o Senhor se manifeste através, ó Deus, da vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.